Fala pessoal, beleza? Para mais uma live. Hoje a live é com o professor Fabiano, que trabalha na equipe do Tubarão. Já está por aqui, já vou convidar ele e a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Nobre. Como é que está, Luiz? Tudo bem com você, professor? Tudo jóia? Então Beleza? tá bom. Professor, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, de vir bater esse papo com a gente. Assunto muito importante. Eu também confesso para você que tenho muito interesse no assunto, principalmente pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. O Tubarão vem surpreendendo positivamente, né? Em vários quesitos, o futsal. E isso é sensacional poder ter essa troca de ideia com você, viu? Fico muito feliz e honrado, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz, o convite de vocês, né? Venho acompanhando também algumas lives aí. É interessante essa troca de informações, né? Esse momento que exige isso, né? Não que a gente antes não tivesse essa exigência, mas pelo trabalho, por estar envolvido com viagens, o dia a dia, enfim, a gente não se parava muito, né? Para fazer esse tipo de situação. E agora, né? Parece que veio esse momento para que a gente pudesse conhecer mais pessoas, né? Trocar mais informações e as lives estão sendo muito legal nesse sentido aí. É sensacional. Professor, para a gente poder estar iniciando um pouquinho o bate-papo, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua história. Eu sempre brinco com os convidados que é só a primeira pergunta que ela é padrão, depois a gente vai navegando. Então, poder estar falando como iniciou no futsal, se foi atleta, e também um pouquinho da sua trajetória. Tá legal, Luiz. Vamos ser breve, né? Porque a gente está sempre a gente está sempre comentando isso quando é convidado, né? Ou quando faz alguma troca de informação com algum colega. E eu acho que é legal, né? Que o público teu já é diferente dos demais, enfim, a gente vai agregando. Arrisquei ser atleta, sim, né? Muito mais de nível da cidade, regional ali, até por volta de 98, participando de até divisão especial, hoje divisão especial do Série Ouro do Estadual do Rio Grande do Sul, né? E pela equipe da cidade. Não cheguei a sair para jogar assim, mas joguei por bastante tempo, né? Muito mais amador, né? No sentido mesmo da palavra amador. E campeonatos da cidade, campeonatos regionais, enfim. Né? E depois parti para a questão do estudo, né? Que foi a partir de 98 ali. Ingressei como todos, né? Na saída da faculdade com escolinha de iniciação desportiva. Fui para um outro momento que aí sim, né? Buscar algumas coisas diferentes na área que eu gostaria e que hoje eu estou, que é na preparação física, saindo para a Serra do Rio Grande do Sul, né? Ficando lá por 3 anos, de 2007, 2008, 2009, né? Na Cortiana, né? Trabalhando em projeto na Cortiana, iniciando no Juventude, na retomada das escolinhas ali, e logo em seguida já para a Cortiana, né? Que tinha, né? Foi até campeã com o Santos, enfim, né? Só que quando ela, antes de se transferir, 2010, 2011 eu estive em Umuarama, né? Tive 2 temporadas lá. Só retornando ali um pouquinho, 2007 trabalhos com o Lacerda, né? Que hoje é treinador do Pato Futsal, Opa. bicampeão da Liga Nacional. Depois, ingresso do Jarico, né? Ali, na Cortiana. Lá em Umuarama com o Jarico novamente, 2010, 2011 com o Malafaia. 2012, 13, 14, 15, 16 e 17 em Concórdia, né? Fiquei por 6 temporadas, trabalhando com o Serginho Schiochetti, com o Marcão, com o Artemio, que também uma época que era o supervisor, foi treinador, e nos 2 últimos anos com o Moruga, né? E de 18, 19 agora até agora aqui no Tubarão, com o Thiago Halpe, né? O Gordo. Então essa trajetória aí nas equipes de Liga Nacional, né? E algumas passagens também pela CBFS. Né? E sensacional. E o assim, como se fosse uma linha do tempo, professor, o que esses profissionais, esses grandes profissionais que você trabalhou, você falou de grandes referências para nós, o que eles contribuíram para você nesse seu crescimento a cada ano na função de preparador físico? O que cada um deles te instigava? Por mais que as valências
os preparadores físicos já trabalham, mas cada treinador tem uma particularidade, né? E o que que eles contribuíram no seu crescimento? Exatamente, cara. Com cada um, né, cara, a gente aprende N coisas, né? Vai só aumentando a tua gama, né, de trabalho, aquilo que tu tem que formatar para aquilo que ele precisa, né? Então essa conexão tem que estar muito forte, né? Porque senão as coisas não dão certo. Não adianta eu pensar só da maneira que eu quero trabalhar, se eu tenho que entregar para o treinador a maneira que ele quer, né? E que ele gosta e que o atleta esteja preparado para aquilo, para aquele tipo de situação, né? Então, cara, a cada ano, né, as coisas também a cada momento vão evoluindo na preparação física, então é muito mais rápido, né? E vai andando junto com a questão tática também, as evoluções vão acontecendo, né? Então, lá com o Lacerda, já, né, vendo um estilo muito agressivo de jogo, né, que é o modo dele, né, trabalhado, o modo dele jogar, que a gente vê nas equipes dele, né? Com o Jarico já com um outro sistema, o Malafaia também. Então, com cada um, todos diferentes, né, cara? Todos diferentes. É um agregado muito, muito bom pra gente. Eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar com multicampeões aí. E até agora, né, chegando no Gordo, também com uma metodologia bastante dinâmica, bastante intensa de trabalho, né? E onde eu também gosto de casar o meu trabalho a esse tipo de situação. Sensacional. E até aproveitando, né, vamos falar um pouquinho do Tubarão. Como que eu falei no início, pô, eu pelo menos fico muito feliz quando que vejo equipes assim fazer o campeonato que o Tubarão fez, com a qualidade de jogo que estava tendo, aquela intensidade, aquele jogo gostoso de poder estar se vendo. E até aproveitando nesse quesito, o Tubarão ele tem se caracterizado, eu conversei com o Eliabe, ele me falou um pouquinho também disso, tem se caracterizado por um trabalho muito legal na relação adulto com a base, né? E por isso eu faço a pergunta: você tem uma relação direta com os preparadores físicos da base, já que vocês já sabem que jogadores ali vão ser integrados no próximo ano na equipe adulta, para ter essa relação, para o menino não ter aquele baque, às vezes, de diferença de rotinas, de trabalhos e tudo mais? Como que é feita essa integração base e adulto na preparação física do Tubarão? Eles, com a nossa chegada aqui, né, em 2018, já se começou a conversar esse tipo de situação, né? A importância, né, de, de se aproximar esses setores, né, de categoria de base nas diversas categorias, né? E a gente começou, assim, iniciou um trabalho aproximando isso aí, né? Prestando um serviço, uma assessoria ali para a categoria sub-20, quando ele abre, né, que tu mencionou, a gente teve uma participação trabalhando junto ali, ele entendendo também a importância dessa parte específica da preparação física, né? Só que não tinha um planejamento bem formulado ainda naquele momento, né? Então foi em meio à competição, enfim, né? Mas a gente já conseguiu mostrar algumas coisas, né, para toda a diretoria, para todo o projeto da importância de ter, né? Infelizmente nós não temos essa sequência de preparadores físicos na base, né? Então é o treinador que faz o trabalho e até a gente procura, né, que para se adeque, que entre dentro do sistema, mas depende aí de valores, depende de outras coisas, né? Mas o casamento assim com os treinadores foi bem legal, porque em 2019 a gente conseguiu, né, a gente já bem mais imbuído no trabalho, que era a segunda temporada, conseguiu prestar assessoria ali para sub-15, alguns testes adaptados, né, e coleta de informações de composição corporal, até assim, nem para exigência da categoria, né, mas sim para criar um banco de dados, né, que é muito importante, os treinadores passam, a gente passa e que fique, né, para o clube isso aí no futuro. O treinador, né, pediu, a gente foi atrás, conseguiu alguns protocolos, né, eu também já tinha, e auxiliei, né, nesses testes que ele gostaria de fazer, adaptamos para a bola e também da composição para a faixa etária. Né, no 17 a gente acompanhou somente a questão de composição corporal em 3 ou 4 ocasiões no ano, e o 20 era aplicação e controle, né, aplicação, controle e avaliação. Então a gente já conseguiu integrar, né? Só foi um início de ano um pouco
conturbado em 2019 ali com a questão da técnica, enfim, né? Houve troca de comando e a gente continuou fazendo, né? Houve melhores, né? Tanto que em 2020 já subiram, né, 4 ou 5 atletas para fazer a pré-temporada com a gente, uma exigência da direção, né? E que eu acho muito interessante para que eles já entrem nesse ritmo, porque mesmo eles agora supostamente, né, descendo para ficar no sub-20, não é descer, ele vai para a categoria dele trabalhar, né, treinar dentro da categoria, Sim. para que não fique muito cheio o grupo de atletas, que daí também fica ruim do treinador, né, fazer o trabalho no adulto, né? Eles já estão preparados para que uma lesão, um cartão, só chamar que eles já estão dentro do sistema, né? E também agora nesse período de quarentena que a gente está vivendo, esse momento novo aí, a gente prestou também assessoria toda virtual, né, para a categoria sub-20, mandando trabalho para o treinador Márcio, né, que chegou esse ano para compor aí com a gente o 20 e iniciar um trabalho também, né, com o mesmo trabalho do adulto, para que todos os atletas possam estar executando e, e cheguem, né, no nível que a gente espere que chegue dentro daquilo que foi passado. A gente sabe que vai haver perdas, né, inevitável, né, isso aí, mas que consigam estar, né, com o seu treinamento físico de manutenção em dia, né? Então, esse casamento está sendo legal, a gente está, né, até a aquisição de alguns equipamentos, de alguns materiais que, né, a diretoria entendeu e aos poucos, né, está estruturando tudo isso aí para que a base use bastante. Todo o material que é adquirido, além do meu, né, que eu carrego sempre, eu uso muito e também, né, procuro colocar nas demais categorias. Esse ano a gente não firmou a parceria da assessoria presencial, né, mas está ali em contato toda hora, né, e aí houve a parada também, então de repente a gente vai retomar isso aí quando recomeçarem todas as atividades. Sensacional. Só mandar um abraço aqui, professor. O Morruga tá acompanhando a gente, o professor Júnior, Eliabe acabou de entrar aqui, tem uma galera, o Clayton, o professor Clayton também mandou um abraço para você aí, tá todo mundo Legal. acompanhando. Um E assim, abração para todos. professor, como é que você inicia assim seu trabalho assim na pré-temporada? Como que você procura tá planejando hoje? Quais testes que você procura estar utilizando? Você faz reteste? Você usa só os testes só para para uma informação inicial? Como que é feito esse seu protocolo? Na verdade, né, Luiz, o ano não para, né, cara? Para mim nunca para. Eu termino a temporada, né? Torço que ela, às vezes ela termine aí pelo dia 14, 15 de dezembro, para a gente poder sair um pouquinho do ar, né? E já começa a planejar, porque daí tem que encerrar. Eu trabalho muito com os relatórios de finais de ano também, né? Para proporcionar ao atleta que está saindo ou que para o próprio clube tenha todas essas informações o máximo possível dentro de um relatório resumido. Então, eu tenho que preparar ele todo com coleta de dados, de números deles todos, né? Entregar ao clube e também na saída já passar para o próximo clube que esse atleta, porventura, não renovar, né? Eu já começo a criar ali essa questão do lixo, né? Nesse tempo aí que deixa o atleta livre para ele sair fora totalmente, porque é um ano carregado de muita atividade, de muito controle, de muita situação que a gente, né, controla o dia a dia deles. E logo nos primeiros dias de janeiro já começa um período que eu chamo, não sei se alguns outros colegas chamam também, período de transição, né? Pós-transição, porque transição são as férias, né? O período de pós-transição já passando algumas atividades que são opcionais, claro, né, para o atleta fazer antes da pré-temporada. Então, o meu início de trabalho já é dessa forma, né? Não fico cobrando eles, claro, descrevo as atividades, mas eles podem procurar os seus, né, situações particulares em academias, em estúdios funcionais, colegas, né, que trabalhem com eles nesse período, que eles têm, não tem problema nenhum. Tem uma sequência ali, se ele não tem ninguém para atender, ele pode fazer, do contrário, ele pode se manter ativo. Porque logo na primeira semana, Luiz, eu não gostaria, né? Há muito tempo eu parei de perder tempo, desde que eu criei essa situação, de estar fazendo todo o período adaptativo, readaptativo, com a chegada do atleta. Então, o atleta já chega em alguns níveis já bem elevado.
né? Dependendo daquilo que ele trabalhou mais naquele período até a apresentação, né? Que dá em torno de 4 semanas por aí, né? Dependendo da data E o atleta mesmo, né? Ele já criou esse histórico nele. A maioria dos atletas que eu trabalho de não ficar muito tempo parado, né? Então tem uns que têm a questão metabólica um pouco mais lenta, né? Ganham peso, tem outros que perdem peso com a questão da massa muscular. Então sim, são N situações aí que eles procuram já chegar não tão atrasados nisso, né? E aí eu promovo a bateria de testes já na primeira semana. Então, né, agora eu já estou conseguindo casar alguns trabalhos, né, com bola ali, com o treinador entrando, fazendo alguns trabalhos testes, que vai me ajudar também na questão de ganho de resistência geral, né? Então já englobando tudo antes, como as coisas vão evoluindo, né? Antes era uma semana para aquelas corridas longas, eu particularmente não uso, né? Uso algumas situações dentro da quadra com metragens, né? Porque é ali que eles jogam, é ali que eles participam, né? Se torna um pouco mais chato, mas é mais dentro da especificidade, né? Que é dentro da quadra. E aí os testes que tu colocou, que tu fez o questionamento, eu uso sim, eu tenho uma bateria de 7 a 8 testes aí que eu utilizo, retesto, tenho cronogramas para mês, para trimestral e para semestral, né, para mim refazer alguns. Tem uns que eu não abro mão, né, de fazer avaliações de composição, teste de potência de membros inferiores, flexibilidade, eu faço mensalmente, né? Algumas situações, por exemplo, de resistência aeróbica, eu faço somente pré-teste pré-temporada, pré-teste e pós-teste dentro da pré-temporada. Não uso mais porque ele exige bastante tempo e o outro atleta está sempre em condicionamento, né? Nesse tipo de valência, porque ele treina muito durante a semana, durante o dia, durante o mês dele e joga em cima dessa valência, né? E a gente começa daí trabalhar dentro do polimento que eu chamo, das situações que a gente tem dentro de uma formatação de, de turno de trabalho, em cima dos testes, dos resultados dos testes. Então, a individualização da planilha de cada um é em cima daquilo que eu testo. Então, eu uso muito em cima dos meus testes, porque eu não vejo, então, fundamento de fazer um teste se eu não usar ele, né? Então, também não faço só por fazer o teste. Então, o teste, para mim, ele tem que haver a validade do reteste, eu tenho que comparar, não comparo o A com B, comparo o A com A, né? Ou seja, o atleta com ele mesmo, né? Também não se divulga né, de forma ali para que todos enxerguem, então, na conversa particular mesmo, para já individualizar esse tipo de situação. Daqui a pouco ele está com algum problema, algum déficit, e hoje algumas avaliações funcionais, né, fisioterápicas nos ajudam e auxiliam muito, né? Eu também utilizo a FMS, que é uma avaliação funcional, me dá bastante subsídio ali para mim melhorar essa condição de correção do movimento, enfim, de reforço muscular localizado. Então, tem N situações aí, né, que englobam o nosso dia. Aí, para depois fazer a formatação do nosso turno, né? Então, todas essas informações macros aí para a gente, né? Então, a minha esquematização de início de trabalho, ou seja, claro que eu tenho que ter o acordo, né, e com o treinador quanto a esse tempo, esse volume de tempo, entre 30 e 40 minutos, 30, 35 minutos, porque ali eu divido em 4, 5 subdivisões do meu aquecimento, o da minha ativação e preparação Legal. com autoliberação, parte preventiva, né, proprioceptiva, preventiva, com N ferramentas que a gente tem à disposição, a parte de ativação e preparação muscular, e depois um pós-ativação, que é uma valência física para aquele dia, para aquele turno, dentro da programação que a gente tem de jogo, né? Se tem no sábado, se tem na quinta, se tem na quarta. Então, aí tudo isso vai variar ou não vai acontecer, né? Então, eu não posso estar sempre com a mente fechada, não, vai se fazer só aquilo ali. Né? Então, tem que fazer, o jogo é quatro, Fabiano, não interessa, tem que fazer, não. A gente tem que jogar. E dentro de tudo isso tem os controles, né? Então, os controles que, né, a parte de fisiologia que entra em confronto com a preparação física, e eu faço os dois aqui, então eu brigo comigo mesmo, né? De acelerar um pouco mais e tirar um pouco menos, e assim a gente vai fazendo. E aí, a cada situação, tentando trazer cada vez mais controles para
que a gente possa ter o melhor desenvolvimento possível do atleta. Pô, muito bom. E hoje vocês trabalham numa semana normal, numa semana cheia de trabalho. Vamos imaginar que tem jogo no sábado. Vocês realizam algum treinamento sem ser com bola? Por exemplo, academia, algum trabalho funcional depois desses testes? Hoje tem um número que você vê ideal para a gente poder, às vezes, estar utilizando esse método, por exemplo, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana. Como que você vê hoje essa questão, professor? Porque o jogo ele é desgaste, né? E a gente tem que ter um fortalecimento, né? E aí Exatamente. eu queria saber de você essa questão. Eu não abro mão, né, dessa situação. Eu sempre falo com as demais lives ou conversa com colegas e tal, né, ouvindo, né, sempre os outros métodos, enfim. Mas eu dificilmente tiro trabalhos, né? Eu vou agregando as situações. Chegou funcional com outra roupagem, né, com um conceito mais definido, enfim. Isso aí sempre existiu, na verdade, né? Então, às vezes, há até uma confusão da questão de ser funcional, só colocar o conezinho ali na rua e fazer. Não, não é isso. Tem que saber para que você está Perfeito. fazendo. Né? O funcional, para mim e para ti, é uma forma, é uma função. Né? Nós vamos jogar um futebol no final de semana ali com a turma né, 50 minutos. Para o atleta já é funcional para o mecanismo do movimento dele. Né? Então, para quê, né? A gente está fazendo esse tipo de situação. Então, eu agrego muito. As nossas programações, normalmente, dentro disso que tu colocou, elas são definidas em 3x1, tá? Sendo um trabalho na segunda-feira, normalmente começa segunda-feira com um trabalho neuromuscular e complemento. Então, hoje eu já estou casando bastante essa questão de isolados, né? De movimentos isolados com movimentos integrados. Né? Então, eu gosto muito de fazer isso aí. Não tiro, porque o atleta já tem um histórico, né? Muitos atletas já têm de muito tempo, né? E se a gente retirar, vai prejudicar. Então, não prejudica isso. De repente, pode até se perder um tempo maior. Mas tudo testado também, em cima dos testes de carga, né? Com os objetivos propostos para aquele turno, e sempre com um complemento, ou integrado com transferência, ou pliometria. E aí não há bola nesse turno. À tarde, a gente já dá prioridade praticamente total para a bola. Né? Se não tem o jogo, ou se tem o jogo lá no sábado, aí são duas situações. Se não tem, a gente vai até carregar um pouquinho mais no início da semana. Se tem, a gente já começa, né? Faz só um trabalho para entregar para o atleta, ativando ele, né? Deixando com a frequência também, que a gente controla através do polar, já próximo de iniciar o trabalho, não perdendo muito tempo nessa conversa do grupo com o treinador, e ele já iniciando o trabalho dele para dar a sequência. Né? Hoje eu estou começando, né, a introduzir aqui, vou para a 4ª semana, a questão do TRIMP, né, que é um controle, né, de carga interna. Está sendo bem legal. Claro que é longe, né, mas pelo feedback dos atletas, consegui criar já meu parâmetro de 3 semanas. Só que a gente não tem o período ainda, né? Ou é pré-temporada isso, ou é pré-competitivo, ou é competitivo, porque a gente não iniciou nada ainda, né? Aí, pela terça, na segunda fecha esse turno, né? Esses 2 turnos. Na terça a gente dá uma intensidade alta, né? Com uma valência e intensidade alta e recupera à tarde, né? Então, em cima disso aí a gente tem os controles diários. Então, pô, terça de manhã, segunda os 2 turnos foram bastante pesados. Terça de manhã, o cara tinha que fazer um trabalho para mim de 10, 20 tiros de velocidade, cara, mas ó, dormiu mal, não teve um sono bom, teve uma recuperação não tão legal também. A termografia dele, né, que a gente coleta aqui, que eu faço aqui também, a termografia dele apresentou alguns pontos. Vamos ter que diminuir o trabalho, né, e assim a gente vai adequando para que não cause uma lesão ali na frente ou sobrecarregue esse atleta, né? Então, são várias coisas que são casadas que elas têm que andarem juntas, porque senão não vai funcionar. Né? Sensacional. E até aproveitando nessa questão de andar junto, de casar, como que é essa construção, essa relação também sua com o professor Gordo no dia a dia? Porque trabalhando numa utopia, né, um jogo por semana, as coisas fluindo tudo bem, é mais tranquilo, né, professor? Mas às vezes as coisas não fluem da maneira que ele deseja.
Isso influencia diretamente também na sua organização dos trabalhos? Como é que vocês debatem essa relação? Às vezes ele percebe uma situação, aí ele conversa com vocês e fala, pô, mas agora talvez não é o momento. Como é que vocês fazem esses ajustes na unidade de treino? Cara, com a maior naturalidade, cara. Isso aí parece que a gente já veio, né, quando houve um encontro ali, né, que ele pediu, né, lá no meio de 2017, porque a gente começou a ter os primeiros contatos, que ele assumiu aqui, né, daí a gente se enfrentou Concórdia e Tubarão, daí houve a oportunidade de vir para cá, a gente já começou a se encaixar nessa, nessa dupla aí para que as coisas dessem certo, né? Então a gente tem, cara, uma abertura muito grande de discussão, não há brigas, e sim discussões, né, na questão do trabalho, na formatação da, da programação, né, do microciclo, em cima dessas situações aí também, né, se ele tiver que falar, falando, vai ter que ser mais aqui, vai ter que ser mais ali, sem problema nenhum, porque, cara, a gente tem um papel muito importante pelo que a gente, né, observa e também pela confiança de diretores em ter essa função muito casada, né, com o treinador, né? Então a gente não pode confundir isso aí que a gente é o dono do processo, né? Não, a gente faz parte. Quem vai estar ali sendo chamado de burro ali em pé é o treinador, né, cara? Então a responsabilidade dele é muito grande, né? Então a gente tem que estar dando suporte para ele, fomentando ele na melhor situação possível. Se ele entendeu que daqui a pouco, né, carregou, a gente vai conversar, né? Ó, acho que carregou um pouco a perna ali, Fabiano. Isso aí, cara, a gente tem que estar pronto para escutar, né? Mesmo que daqui a pouco tu faça uma reflexão, ou tu faça, não foi, ou tente dar o teu argumento, que tem que ter, né? Tu também não pode Sim. não dar essa resposta, não ter esse feedback, tem que ter, e aí sim, você planejar melhor para um próximo evento, não ter mais esse tipo de situação. Às vezes vai acontecer pela sobrecarga de jogos, né? Pelo pouca recuperação, daqui a pouco tu viajou, né, para Minas em 2 dias praticamente, né? Daí tu tem um jogo né, mais 2 dias para voltar, tu tem um jogo daqui a 4 dias, o atleta pode demorar aí 72 horas de repente para voltar, né? E vai afetar ali. Daqui a pouco tu tem, como a gente tem aqui, uma competição, né? Que tu deve saber que é o JASC, ela é muito importante Sim. para o clube, né? Por todo o projeto. Tu tem que ir lá, tu tem algumas metas, né? Que sempre para o clube ganhar, né? Ou você não fazer a final, né? Então isso aí exige, às vezes não pode estar todo o grupo ali, porque não são de Santa Catarina, não estão num tempo hábil ali de permanência no estado, também não pode ser inscrito, né? Daí os meninos sub-20, se não tiverem tão integrados, eles não conseguem entrar a tempo, né? São inscritos, então sobrecarrega 5, 6, né? E aí fica os outros treinando lá sobre outra supervisão, ou tem N situações, né? Daí, em meio disso, tu já sai e vai para uma quartas de final da Liga Nacional. Foi o que aconteceu com a gente ano passado. Então, tem N situações que a gente tem que ir casando, né? Sempre procurando ter um ambiente bom, né, cara? É o que a gente tem aqui, é fundamental, cara. Tanto com os atletas quanto com a nossa comissão técnica, ela é fundamental isso. A alegria de estar ali todo dia, né, cara? Até para absorver uma possível discussão, uma possível contradição de uma opinião do outro. Então, isso aí é fundamental, cara. Se não haver isso aí, fica difícil. E aí as coisas vão casando. Claro, a gente, né, quer mais, ganhar títulos, chegar mais próximo. Essa é a nossa ambição, né, nosso planejamento dentro do esporte, né? Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui do professor Éder. Ele pergunta assim para você, professor, boa tarde. Visto que essa fase que estamos passando, na volta, se for ir direto para os jogos, como fazer, professor? Acredita que os jogadores perderão um pouco as valências e não precisarão começar tudo de novo? Cara, isso aí é um negócio bastante complexo, né? Eu tenho conversado bastante com alguns colegas, né? Observado aí, as mídias estão aí para a gente observar também. Eu optei por uma forma de treinamento, né? Sem ser, a minha é bem tradicional, enviando trabalho aos atletas, né? E pedindo o retorno deles pelos vídeos, dentro da possibilidade deles. Sei que atrapalha, chateia um pouco, mas eles conseguem. Daí eu mesmo faço aqui, edito, arrumo para mim observar o padrão de movimento deles, né? Se está alguma coisa
para gente corrigir, justamente para não limitar o espaço deles para aquelas propostas de treinamento que eu sugeri a eles, né? Ou a gente programou para essas semanas, né? Então, tem valências, cara, que a gente está trabalhando muito, né? O que está faltando a gente ver é a transferência isso para o jogo, né? Que é outra, Sim. é o embate, é o tipo de força que é dado dentro do próprio jogo, né? É o momento daquele embate, o momento daquela finta, daquele arranque, que tu não dá num tiro lançado, né? Tu prepara a musculatura para aquilo ali, mas naquele momento é só o dia a dia do jogo, o dia a dia do trabalho com bola é que vai te dar essa condição. A musculatura, claro, tem que estar preparada. Então, acredito que a gente vai ter algumas perdas, principalmente na questão da sala de musculação, né, que eu trabalho bastante, apesar de ser integrado, né, com a questão livre também, alguns gestos funcionais, algumas transferências, enfim, a gente vai ter isso aí, a gente vai ter que atacar, né, para que esse é o feedback que eu tenho dos atletas também, e algumas outras situações que a gente vai ter que pontuar em cima dos retestes, né. Eu já soube até de atleta que, cara, com esse monte de tempo aí, né, pegou e fez uma simulação do ioiô, né, que é um dos testes que eu faço, pegou ali o áudio para ele ver, né, cara, dos trabalhos de corrida, intervalado e tal. Cara, o cara já fez mais volta que ele fez no reteste da pré-temporada, que eu tava começando a fazer. Então, o cara, ele tá porque, cara, ele fica o dia inteiro em casa, né? Então, eu já criei situações de microciclos com 2 turnos no dia, um no outro, é 3 por 1, um até sábado, já tô, cara, só que vai minando isso, né? A gente tem que estar agora mesmo, essa semana, esse último microciclo aqui já foi mais relaxado, teoricamente, entendeu? Mas a cada dia eu procurei colocar uma valência física dentro daquilo que a gente tem à disposição, que é a sala deles, que é um pátio daqui a pouco, um quarteirão. Aqui está liberado, né? Só não pode ter aglomerações ali, né? No caso. Então dá para fazer os trabalhos de resistência intervalada. Coloquei ali para eles, né? Para saírem também, diversifiquei, mas não é fácil, porque a gente não tem, né? Não tem os equipamentos ao nosso, à nossa disposição, né? Então, está sendo, mas vai haver, sim, algumas perdas, principalmente, no meu ponto de vista, sem ter reavaliado eles, no nosso caso aqui, de força, né? Em situações específicas do jogo, com a bola. Muito bom. E o professor utiliza, além da a parte de termografia, você também utiliza a escala de Borg, escala de dor, utiliza essas situações também para poder estar monitorando os atletas? Exatamente. Eu, na verdade, estou usando, eu usava, até eu tinha o cadastro ali, né, como uma das oportunidades na seleção, pelo iMob, né, o OneMob, né, e, e aí, só que o sistema é muito bom, é muito né, completo, com todos os gráficos e tal, só que em algumas, não sei como é que está agora, porque eu não mexi mais, os relatórios não ficavam prontos, tinha até um certo horário para mandar e tal, e às vezes no nosso dia a dia aqui, que é sozinho, tu vai transferir daqui a pouco umas notas ali que tu coletou, mais tarde, ou tu vai fazer o teu trabalho em casa, né, de complemento. Mas eu uso as escalas, né, de PSR, né, percepção subjetiva da recuperação, a do sono, né, 3 de dores, isso aí pela manhã, 3 de dores de adutores, de coxa anterior e coxa posterior, dentro da escala de dor. Pós-treino, PSE, que é a percepção subjetiva do esforço, né? E também a coleta dos dados do TRIMP, né? Então, esse do TRIMP está sendo muito legal, porque ele te dá em números de unidade arbitrária, um número, né, no geral, e dentro já tem uma classificação ali, dentro de alguns estudos, que um número X da pré-temporada, outro na pré-competitiva e outro no competitivo, né? Então a gente divide essa carga, né? Então ela pode passar até 10% do máximo, né? E 10% do mínimo tu não pode deixar de fazer. Então, se de 3 mil a 5 mil, tu pode chegar até 5.500 dentro daquela semana ou até 2.700, né? Entre o máximo e o mínimo.
o teu mínimo e o máximo. Então, tu joga, né? Também é outra forma. Daqui a pouco tu fez 1.000 e pouco no primeiro dia. Já fez mais quase 1.000 no segundo. Se tu não diminuir, então, o teu trimp lá vai dar 10.000. Tu dobrou isso aí, é óbvio. E aí tua recuperação, o cara tá te dando os 4 no PSR e 2 porque o cara não consegue dormir e cansado. Não vai jogar no sábado, né, cara? Não tem como. Tá vendo? Tá tudo ali casado. Aí a termografia tá com bolas de região de calor, né, acentuada, quase branco, lá com 34, 35 graus. Então tem várias, né? Eu ainda tenho algumas coletas de lactato que eu faço aqui também. Eu tenho, né, o lactímetro, e aí eu tenho, Ah, eu tenho por mês uma, um tubinho, né, com 25, e aí eu faço por amostragem, né, aqueles que estão um pouco mais, né, quando há necessidade eu tenho a disponibilidade, porque infelizmente é caro para o clube, né, um tubinho daqueles custa R$ 300, tem 25 coletas, né, então é difícil de tu fazer, né, alguns dias não dá, um tubinho vai rapidinho, né, se fosse fazer no grupo, pegar 12 ali, tirando os goleiros, né, os goleiros também precisariam fazer, mas dá 2 dias terminou, né, uma coleta. Então eu procuro montar dentro da necessidade para fazer todas essas coletas aí. Então os controles são, eu uso todas essas escalas aí, né? Tudo que eu posso tem à minha disposição. E aí crio minhas planilhas aqui, que só eu entendo mesmo, porque não é fácil, né? É muitos dados, muitos dias. Mas no final sai um relatório de final de semana para todos observarem, estarem atentos né, para a comissão técnica também. Agora eu já estou mandando diariamente para que, né, saibam quanto foi o PSR dele, quanto foi sono, com a questão das dores, para o fisioterapeuta já também observar. Então, fomentando de dados, né? pô, sensacional. E até aproveitando essa sua fala, professor, hoje vocês são em quantos na comissão técnica? Comissão técnica nossa hoje está o Gordo, né, de treinador, o Hugo, que faz 2 funções, que é auxiliar técnico e supervisor de quadra, né? Eu na preparação física, o Ricardo Bertoldo, de fisioterapeuta, o Douglas Belusso, que é um preparador de goleiros, o, o Guilherme, nosso assistente, né, e faz toda a parte de rouparia, enfim, né, e o Polito também, que é um supervisor administrativo, né, acho que não esqueci de ninguém. Hoje nós estamos em 6, né, acredito, o treinador, auxiliar, preparador físico, 5, né, técnicos e um da parte geral, 6. Quando eu cheguei aqui, quando o Gordo chegou aqui, era só 2, é só o Gordo e o roupeiro. Aí no Caramba. outro ano, 2018, a gente já estava com eu, Gordo e roupeiro. Então a gente está num processo muito legal de evolutivo, e o clube também entendendo, né, todas essas situações aí. Hoje a gente está uma comissão técnica realmente bastante encorpada, né, multidisciplinar, né? Pô, legal. E até mesmo, professor, nessas suas avaliações que você faz, como é que é essa relação assim no planejamento como de jogos? Então, por exemplo, houve uma normalidade de tal jogador naquela semana. Você procura estar conversando com o treinador, falando, ó, ele tá assim, vamos procurar abaixar a intensidade dele, vamos colocar ele fazer outros trabalhos paralelos, Uhum. ou vocês procuram dar alguma folga. Já aconteceu situações e às vezes você tem que preservar esse atleta, então, vamos jogar tal jogo, melhor deixar ele de fora, nem na relação, para não criar aquela expectativa e às vezes colocar um outro jogador que não vem sendo aproveitado. Como é que é essa manipulação sua em termos de recuperação do atleta? A gente o Gordo dá muita ênfase para isso aí, né? Por isso a importância do casamento, né? Tá bem afinado em todos os sentidos, mas nesse também, né? Então o Gordo, assim, se eu vou abrir a boca de alguma coisa para um atleta, ele já tira do treino, automaticamente. Ele já nem deixa eu falar. Então ele gosta muito dessa preservação, mesmo que nem precisasse, né? Aí tem várias relações também de alguns atletas que também sabem do seu estado, né? Então, aqueles mais experientes e tal, a gente já casa algumas situações, retira, né? Ou faz justamente isso que colocou, um trabalho já lá com o fisioterapeuta, de autoliberação, de um tratamento ali, de recuperação mesmo, nem é folga, é recuperatório dentro do clube ali, né? E a gente também tem a contradição disso aí, da questão dos grupos pequenos, né? Então não tem como, muitas vezes, aquele
É dificilmente o atleta aqui não está participando de alguma forma. Sabe? Joga um 8, 10, ficou 6 fora. Não, cara. Joga 8, 10, ficou no 2 que jogaram pouco. Entendeu? Mas que participam todos os dias da mesma forma no treinamento, porque o treino é bastante globalizado, é todos participando dentro do treino, né? Então não fica uma carga menor para um ou para outro, né? E eles participam dentro dessa questão de volume, né? Participam, né? Então não tem como não ter isso aí. Então a gente tem que procurar ter todo o cuidado, sim, para que esse atleta não enfrente isso aí. Então a gente tem que dar ouvidos, né? Discutir a questão dos dados e se tem, apresenta ali. Então, assim, não é simplesmente no subjetivo. Se tem esse controle mais direto, um pouco a questão do lactato está ali à disposição, ou da própria termografia, vamos já sai desse subjetivo. Bom, ele está com 5 de recuperação, 2 de sono. O PSE dele no último treino foi 10, né? Então, ele está com 3 cargas subjetivas bem disparelhas, né? Não está descansado, Uhum. dormiu mal e tem uma carga que foi 10 Vamos lá, né? Principalmente na terça-feira tem essa questão da termografia, né? Que eu seleciono em alguns dias, para não ficar muito maçante também. No início a gente vai fazendo todos os dias, porque, né, quer conhecer mais e depois vai qualificando essa situação. E também, pô, ele apresentou, né, deu ali para analisar rapidamente, aquele atleta, ele apresentou, vamos coletar um pouquinho de sangue, daí deu 3,9, 3,5, não está acima dos 4 milimols, né, que é o proposto pela literatura, mas está próximo. Então, ele está ainda com um acúmulo de lactato no sangue. Então, ele pode, né, estar realmente com um déficit de qualidade no trabalho dele, de performance. Então, vamos retirar, vamos fazer, né, um trabalho à parte, ou deixa ele fora, né, desse turno, ele volta amanhã à tarde, de manhã ele faz um... E aí a gente vai procurando ter todos alinhados, né, e no mesmo nível para poder competir. E até aproveitando, professor, que a gente está falando de recuperação, Santa Catarina ela tem uma particularidade, né? Eu nunca trabalhei aí, mas sempre acompanho. Eu gosto muito de estar acompanhando os trabalhos e tudo mais. A particularidade é que tem alguns momentos cruciais do ano que tem vários jogos encavalados, né? E às vezes aí algumas equipes jogam por terça, quinta e sábado, às vezes joga quarta, quinta e sexta. Então há muita isso daí. Não é sempre, mas ocasiona em alguns momentos. Como que Exatamente. é feita a partir daí a recuperação? Você utiliza algum outro meio, como hidroterapia, alguma outra situação? Ou como que vocês procuram estar, para esses momentos cruciais, casando a recuperação do atleta? A gente tem que contar muito, né, com o organismo desse atleta, né? E isso entra a questão dele ser atleta durante todos esses dias, da questão do dormir, do descansar, do alimentar bem, né, correto, né? E assim a gente consegue, ainda inclui essas situações, eu uso também a, a hidroterapia, né? O gelo, né? A crioterapia não abro mão. A hidro, na questão da hidro, se tem a disponibilidade, às vezes não tem aqui da gente usar num turno, né? A questão por causa dos horários da academia, que é o nosso local daí, tem a piscina também, mas às vezes os horários não são, né, não batem e a gente tem que abrir mão dela. E aí é recuperação física mesmo, né? Aqueles que tem, a gente casa com a questão do número de tempo jogado, né? PSE Muito legal. e tempo jogado por jogo. Então, eu faço um controle do jogo e também da competição, né? Então, a gente casa isso aí. Pô, o Luiz aí tá jogando 25, 28 por a média dele, cara. Então, não adianta. Não, mas aí o Fabiano tá jogando 5, 6. Bom, isso aí dá para fazer um trabalho naquele até para manter ele ativo. Ou esse outro retira. Então retira, não tem jeito, tem que deixar fora, e é recuperação mesmo. Ele fica fora, né? E aí a gente vai casando. Quando é viagem, cara, não tem como a gente querer fazer alguma coisa diferente, porque aqui tudo é longe, cara, né? Tu vai mais próximo para nós ali Jaraguá, Joinville, Blumenau, 5 horas, né, cara?
querendo ou não, é 5 de ida, jogo e 5 de volta. Não. Campeonato estadual, tu não vai na véspera. Liga Nacional, sim. O clube faz um esforço, tudo, dentro do planejamento e vai um dia antes para poder dormir no local e, né, preparado para a liga. Já estadual, não. Né? Então, às vezes, casa jogo de liga, de estadual. Então, tem que estar, né, cara, tem que estar teus guerreiros ali, cara, cuidando deles diariamente e realmente acreditando naquela resposta deles, né, e dando feedback, porque não adianta nada tu coletar e não ter, não dar o crédito, né, cara, porque senão, pô, tá coletando aí para quê, né, cara, se tu tá Sim. fazendo dar 200 tiros aí, não consigo caminhar. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração, sim, e para poder contar com ele sempre, né? Muito bom. O Arapiraca Futsal, professor, pergunta para você assim, pensando em equipes menores, a escala de Borg é válida? Olha, cara, eu gosto muito dessa escala, né? Eu acho que para clientes de personal ela é válida, né? Para atletas amadores que treinam, é uma forma de tu controlar. Eu acho que é uma forma, cara, de tu... Todo o controle é válido, né? Porque eu lido com a questão da fisiologia, né? É uma especialização que eu tenho. Eu acho ela muito importante. Então, é um retorno que tu dá pro... E dê cuidado também com ele, porque pô, tu tá fazendo... Tu treina 3 vezes na semana, enfim, é aquela ali a tua carga de treinamento, né? Então não é só para uma situação, aquilo ali nos times menores, que é um turno só, ele vive daquela maneira, ele não vai sair dali no outro dia e num outro time vai treinar 2 sessões, num outro time ele vai, não, ele vai ter, então eu acho válido sim, porque tu vai ter um controle daquilo que tu tá dando naquele treino, até para no teu jogo, que normalmente, né, essas equipes que ele disse são menores, tem jogo só um dia, só uma vez na semana, né? Que é uma Copa, uma Liga 2, uma Liga 3, uma Série Prata, enfim, né? Só tem as datas, é muito melhor de trabalhar. Para a gente, preparador físico e fisiologista, é muito melhor trabalhar. Tu sabe que é sábado, tu sabe que tem toda semana, tu sabe o número de cargas que tu vai poder. Então, quanto menos coisa tu tiver, melhor é para te trabalhar. Então, se tu puder ter teus controles, usar controles, tu vai errar muito menos. Vai errar muito menos. Muito legal. Né? Professor, até aproveitando quando você estava comentando do tempo jogado, pode me corrigir aí, por favor, se eu estiver errado. Em Uhum. Santa Catarina tem algumas quadras que elas são menores, né? Elas não são do tamanhos oficiais. O quanto isso influencia no quesito tempo jogado? Porque por mais que o cara jogue por 10 minutos, ele jogar 10 minutos numa quadra pequena, devido ao excesso, às vezes, de contato, o tempo todo, aquela ação de corpo a corpo, ou alguma outra situação. É diferente ele jogar 10 minutos numa quadra oficial. Como que isso influencia de alguma maneira esse tempo jogado desse atleta? Ou vocês se torna, independente do tamanho, irrelevante essa informação? Não, não, não. Não se torna, não. Ela tem relação, sim. Porque o embate é muito maior, né? O uso de valências, né? De força, né? De confronto é muito grande. E isso vai terminando, né? E tu vai tendo um tempo menor de permanência na quadra. Porque se tu não recuperar, é que nem tu fazer uma associação, por exemplo, pode até ser chula essa minha associação, mas é o cara que faz o UFC, né? Que luta muito no curto, naquele. Pode ver que no primeiro round ali é 5 minutos, né? Aí quando tá no segundo, é 3 minutos, não lembro quanto tempo é ali. No segundo ele já tá, cara, dependendo, porque a fonte energética dele já foi sugada. E com as quadras menores, tu anda em menos espaços, tu usa muita força, né? Tu tem que dar tiros curtos, tu tem que dar retornos, apesar de ser menores, mas toda hora usando força de arranque, trava, né? Embate. Tu vai minando teu tempo de permanência também. Daqui a pouco tu não aguenta mais, tu perde num arranque, tu perde numa força e tem que ser retirado para. Então, daqui a pouco é 3, 4 minutos. Se o jogo vai levando no jogo bem jogado e tal, sem o confronto, tu vai aguentar o tempo que é determinado pela troca dos quartetos ou pela troca do treinador, enfim, que normalmente são de 5 a 6 minutos, né? Do contrário, que já viu que começa aquela loucura toda e pancadaria e chegar, vai ficar 3 minutos, 4 e vai haver troca. Já tivemos várias situações, eu, o Gordo e entre outros treinadores também, né, em Santa Catarina, que tivemos que usar dessa forma aí, não tenha dúvida.
Sensacional. E até mesmo, professor, na hora de montagem de plantel, existe alguma conversa entre você e o treinador? Porque o treinador ele tem as ideias dele, né? E ele vai procurando alguns jogadores que atendam a isso. Aí ele vem e pergunta para você sobre esse jogador em termos da parte física dele. Você procura estar buscando informações com outros colegas também que são preparadores físicos. Como que é essa construção? Há esse casamento também na hora da montagem do plantel? Ou não? Isso daí é uma coisa mais exclusiva mesmo do treinador? Cara, o que eu vou te dizer, cara? A gente troca muito essa informação, mas às vezes fica fora da nossa alçada, né? O que eu quero dizer isso aí? É que o meu sonho mesmo de estar fazendo parte de uma comissão técnica é que passasse pela gente, sim, com antecedência. Ou seja, a temporada setembro, outubro, a gente já poder planejar ela já com os contratos de comissão técnica renovada, esses aqui que a gente vai querer mesmo, enfim, né, o que vai seguir o nosso trabalho. Independentes também não vai ficar, a gente deixar um legado, né, dessa organização, mas enfim, começar a trabalhar dessa forma para mapear, né, já com o mapa dos atletas, para aqueles que a gente quer. Bom, eu quero 5 alas. Quais que são? Fulano, ciclano, tal. Eu vou atrás dessas informações. Mas, em cima da questão financeira do clube, daquilo que ele vai ter de patrocínio para o ano que vem, não é em setembro, outubro. Às vezes vão se definir as coisas em dezembro. Entendeu? E às vezes, dependendo do tamanho do clube, dependendo da tamanho que eu digo financeiro, aporte financeiro que ele Sim. tenha, ele vai conseguir contratar ou fazer alguns acertos definitivos em novembro, dezembro. E aí tu perde, né, bastante tempo. Então, assim, tu vai cair na minha mão, eu vou fazer uma avaliação, não contrata ninguém, né? Porque tem uma disfunção, tem um problema funcional, então não pode ser dessa forma. Então a minha avaliação também tem que ajudar no sentido, pô, cara, ele tem 10 cirurgias de joelho, cara, tem um déficit de força, é arriscado. Não, mas nós vamos contratar. Bom, eu te passei as informações. Então, né, eu gosto muito de participar nisso para poder colaborar com o clube, poder colaborar com todo, né? Claro que com o treinador nós vamos conversar o nome do atleta A, B, C, mas Uhum. a classificação desse jogador, a qualidade desse jogador é o treinador que vai definir, né? Para o sistema de jogo, né? A perna grande para roubar a bola, o mais baixo, mas com força para arranque, o que dribla, né? Sai fora da minha alçada. Agora, as qualidades físicas dele, aí sim, né? O histórico dele, eu acho que é importante muito a gente participar. O Gordo sempre pergunta, né? Quando cita um nome, eu já vou procurar saber se já está contatado esse nome, né? Já foi feito algum contato, já vou no atleta pedindo a autorização dele para falar com. E aí a gente enfrenta um problema também, né, Luiz, que é geral, cara, e eu também entendo, não estou aqui fazendo defesa pessoal ou criticando, não é nada disso. É a falta dessa informação, entendeu? É, Porque, como muitas comissões técnicas, a pessoa é sozinha, cara, realmente às vezes não dá para fazer. Né? Eu que sou meio fora do mar, meio louco, acho, cara, que ao final do ano, eu, em vez de parar um pouco, eu só vou parar mesmo quando eu chego em casa, que eu vou para o Rio Grande do Sul. Daí, mas isso é 10 dias, 12, depois eu já começo a planejar aquilo que eu te falei. Então, montar esses relatórios e fomentar da melhor forma possível. Né? Alguns conseguem, outros não conseguem reavaliar. E não é assim, pô, o cara não faz, porque às vezes é muito jogo, cara. E ele não tem verdade. tempo. Eu já conversei com vários colegas, o Mauro Sandi, o João, o Edson, o Alexandre Blumenau, o Batuta, enfim, ele colegas aí, e às vezes tem essas situações, cara, né? Não dá tempo mesmo. Eu procuro fazer, às vezes corrói um monte de tempo, mas procuro fazer para já entregar, né, com antecedência, né? E também procuro, agradeço quando vem alguma informação, pelo menos tem uma coleta de composição corporal, alguma coisa assim, já tem alguns dados, o cara enfrentou problema de peso, né? Daí a gente já vai conversando. Agora, sobre essas questões clínicas, né, é um pouco mais complicado se não tiver um relatório do fisioterapeuta, né? E aí a gente já começa
Mas é muito interessante esse casamento aí, porque acho que vai ajudar no projeto, no clube como um todo, na contratação, para não errar, né? Porque Verdade. quando você tem muito dinheiro, mesmo que você tenha, tu não pode errar, né? Tem que errar menos, É. porque senão tu vai ficar prejudicando um atleta ali e prejudicando o teu grupo também, porque não encaixou naquele perfil, né? Perfeito. Professor, a última pergunta é em relação à seleção brasileira. Como é que foi feito aquele planejamento lá? Porque tinha-se uma pressão muito grande, né, por ser a primeira, Jogos Olímpicos e tudo mais. Eu acredito que conter todos os tipos de carga ali era fundamental. Como é que foi feito esse trabalho, assim, por vocês? Cara, ele foi sensacional, né, cara? Apesar de todas as dificuldades, né, também tem que existir um casamento, né? Eu esqueci de mencionar esse grande campeão olímpico aí, né? Que é o Daniel, né? Mas é um cara que a gente Sim. tem uma afinidade também tremenda, cara. É daqui de Tubarão, né? Natural daqui. E agora, né? Fazendo mais um excelente trabalho frente ao Joinville. Torço sempre por ele, né, cara? É um cara fantástico. E, e vai sempre desse entendimento, né? Tem que haver esse entendimento. A dificuldade, cara, passa por isso que eu te falei, né? Em categorias menores ainda, menos informações ainda, né? Então, em cima da seleção brasileira, o João, né, como coordenador, né, da preparação física, João Romano, e também preparador físico, né, da categoria adulta, né, certa vez ele criou tipo uma cartilha, né, para que a gente também orientasse, né, dentro daquilo, sempre conversando com a gente, claro, fazer o trabalho na sub-17, na sub-20 e na adulta de uma forma, de uma linha, né. E eu, como a gente tem muita troca de informação, a gente é muito amigo também, né, é um ícone aí da nossa, né, uma referência da nossa preparação física, sempre em conversa, sempre alinhado na questão desse trabalho, né. Enfrentamos bastante dificuldade para poder programar, né, pouco tempo, né, porque tu não tem tempo, cara, a seleção brasileira, todo mundo olha assim, tu não tem tempo para treinar. A gente vai muito mais para um auxílio, né, de controlar carga, de controlar treinamentos, porque tu aplicar alguma coisa em período de seleção é muito difícil, a parte física, assim. Então tu na tua questão do controle, vamos dar uma recuperação, porque senão o treinador também, ele se envolve com a questão de treinar, 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 quando vê, cara, ele não deu uma folga porque ele precisa treinar. É novo o grupo para ele, né? E aí a gente enfrentou mais uma dificuldade, porque pelo COB, pelo COI, né, na verdade, lá do Comitê Olímpico Internacional, eram somente 10 atletas, cara. 2 goleiros e 8 de linha. Então nós tivemos que tirar mais 2 jogadores, mais 4 jogadores, mais 4 atletas ainda de uma lista, fazer uma lista, né? E para não errar em momento nenhum outro, não poderia ter nada de problema. Porque você não tinha substituição, cara. Não tem como colocar um no lugar do outro. Machucou um, perdeu por alguma coisa, fica com 7, fica com 6, e assim vai. Então é muito. E uma competição de extrema dificuldade, né? Todos os países do mundo ali, né, cara, que foram qualificados para estar ali. E graças a Deus o resultado, né? A gente tudo se encaixou. Todo o trabalho também que o COB nos deu de suporte, né, cara, a questão da psicologia, a questão de todo aquele envolvimento ali, né, para nós foi muito importante, futsal como, né, primeira vez estando ali, a gente se sagrando campeão dos Jogos Olímpicos, né, foi muito legal mesmo. Sensacional. Professor, temos 1 minuto e 40. Quero te agradecer aqui por estar aqui conosco, por dar essa grande aula aqui. Pô, foi sensacional mesmo. Eu sempre aprendo demais com todos vocês e sou eternamente grato por isso. Então, quero deixar o espaço aberto aqui. Sempre que quiser divulgar alguma coisa, sempre que quiser participar, o espaço está aberto. E passo a palavra para você, viu, meu? Muito obrigado, professor. Cara, Luiz, eu só tenho a agradecer, cara. Muito legal esse trabalho que tu faz aí, né, cara? Os teus trabalhos também. Acho que a gente precisa, né, daqui a pouco se conhecer mais e né, procurar conversar aí, né, Sim, daqui a pouco em off aí pra gente, né, ir agregando. Isso é muito claro. importante. Siga aí dessa maneira aí, cara, trazendo profissionais que há de interesse, né, para o nosso esporte também, que vá completar, né, as situações aí. Agradecer a todas as pessoas, né, cara, que tiveram um Sim. tempinho aí para nos acompanhar, né. Espero ter respondido a todos os questionamentos, né, com clareza, dentro daquilo que eu penso, né, que é da minha convicção. E também estamos sempre à disposição, cara. A hora que precisar aí, só chamar. Se alguém também tiver, né, interesse
quem falar em boxe aí pode chamar, os contatos estão sempre ali à disposição. Certo, Luiz? Beleza, então, professor. Grande abraço, viu? Muito obrigado. Obrigado, cara. Abração a todos aí. Até mais, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.